abrir a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Aleluia. Glória a Jesus. Apocalipse, no capítulo 13. Nós vamos ler então o texto base dessa noite, depois nós vamos passar para o ensino. Amém? Apocalipse 13, a partir do versículo 11, diz assim: Então vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante às de um cordeiro, mas falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitam a adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra e dizia-lhes que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fossem posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. O seu número é 666. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Amém. Então, amados, é muito comum nós, quando lemos esse texto, a gente fica meio apavorado, a gente fica meio confuso, a gente fica meio angustiado por tudo aquilo que nós estamos lendo aqui nesse texto. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos esclarecer, para tirar do nosso coração e da nossa mente as dúvidas que possam existir. Amém? E para nos dar um direcionamento acerca de tudo isso que nós lemos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, nós vamos estar falando sobre a marca da besta. Porém, para que nós possamos compreender e chegar a um entendimento bíblico do que possa ser esta marca, não adianta a gente focar apenas no texto que fala da marca, mas nós precisamos então trazer todo um contexto do que se trata isso. Amém, amados? Glória a Deus. Pode passar para mim lá, por favor, o primeiro slide. Glória a Jesus. Então, olha só. A primeira coisa que nós vamos aprender é que o inimigo, ele não inventa nada. Coloca isso na sua cabeça. Satanás é tão amaldiçoado que ele não consegue, ele não pode inventar nada, ele não pode criar nada, porque tudo aquilo que é criado veio do perfeito Criador, que é o Senhor. Amém? Então, por que será que existe uma marca do inimigo, uma marca da besta? Será que ele está imitando isso de algum lugar? Com certeza. Então vamos abrir a palavra lá em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 8, nós vamos ler, para você poder compreender. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim:
ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Dá um pause aí. Gente, essa frase é uma frase poderosíssima e tremenda. Por quê? Porque o Senhor está declarando que Ele é o único Deus. Amém? O mundo quer que nós acreditemos de que, você já ouviu pessoas dizerem assim: ah, não importa, todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu isso? O que essas pessoas estão querendo dizer? Elas estão dizendo assim: não importa, você pode adorar o Deus que você quiser. Mas o que a palavra de Deus está nos revelando, que o Senhor, Ele é o único Deus. Amém? Existem outros deuses? Existem, porém todos eles são falsos. Amém? Então vamos ler, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno, entrarão no teu coração. Tu ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa na testa, e as escreverás nos batentes das portas da tua casa. Vamos ler só até aí. Amém? Aqui o Senhor Deus, Ele está dando uma ordenança para o seu povo. E Ele está dizendo assim: olha, eu sou o único Deus. E você deve me amar com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E aí Ele continua dizendo assim: e a prova de que você vai me amar com toda a tua força, com todo o teu entendimento, é que você vai pegar essa palavra que eu estou te dando, você vai pegar esta palavra que eu estou te ordenando, e você vai falar dela repetidamente para os teus filhos. Você vai falar dela quando você estiver perto de dormir, ao levantar, quando você estiver assentado na sua casa, quando você estiver caminhando com a tua família, você vai falar desta palavra continuamente, a ponto dela permanecer atada na tua mão, na tua testa e no umbral da tua casa. Amém? Vocês já viram que os judeus, eles têm umas cordinhas que descem assim do chapéu? Dentro daquilo ali tem as palavras, todas escritas, né, em hebraico, em vários folhinhas. É por isso que eles têm aquelas cordinhas no chapéu. Eles também têm umas cordinhas, as mesmas, né, amarradas no punho assim da sua mão. E eles também têm no umbral da porta da casa de entrada, escrito todos as leis, os mandamentos do Senhor. Aí eu te pergunto, conhecer a palavra de Deus é importante ou não, gente? É importante ou não, gente? Glória a Deus. É tão importante que Deus está falando que a prova que você vai dar a Ele, que você ama Ele, é você conviver com essa palavra de tal maneira que ela não vai se apartar da sua boca. Você vai ensinar isso para os teus filhos. Você vai andar falando sobre essa palavra. Quando você estiver assentado com as pessoas que você gosta, você vai estar falando dessa palavra. Quando você for dormir, você vai falar dessa palavra. Quando você estiver na mesa do café da manhã, você vai falar dessa palavra. E ela estará na tua testa e nas tuas mãos. Amém?
Nós acabamos de ler que o sinal da besta, ela vai ser colocada onde? Na testa ou na mão direita. Aí você pode pensar, é uma coincidência. Não, gente, não é uma coincidência. Isso é um fato de que o que Satanás precisa e o que ele quer arrancar da vida do ser humano os conceitos da palavra de Deus. Entende? Por quê? Porque o que deve estar na mente, na fronte e na mão é a palavra. O que significa isso, pastor? É simples. A minha mente, o que tem que ter na minha mente são os conceitos bíblicos. Amém? E a minha mão vai trabalhar para que o reino de Deus se estabeleça. As minhas ações estarão firmadas no que a palavra de Deus diz. Então, quando a palavra diz que a nossa mente vai estar atada, que a gente vai pensar como o reino de Deus pensa. Amém? E as nossas mãos irão trabalhar para que o reino de Deus se estabeleça. Mas se Satanás conseguir tirar da sua cabeça os conceitos da palavra de Deus e implantar os dele, ele já está marcando a vida de uma pessoa. Se ele conseguir fazer alguém parar de trabalhar para o reino de Deus, escute isso que eu estou falando, e começar a trabalhar em seu próprio favor, Satanás já está marcando essa pessoa. Meu Deus, vocês estão entendendo? Vou repetir para vocês compreenderem. Se Satanás conseguir fazer alguém pensar com as ideologias desse mundo, com os conceitos desse mundo, com as coisas que esse mundo diz que está certo, mas que a palavra de Deus diz que está errado. Se Satanás conseguir fazer alguém pensar como o governo deste mundo, esta pessoa já está sendo marcada. E se Satanás conseguir fazer alguém não trabalhar para a implantação do reino de Deus, mas em contrapartida, começar a trabalhar simplesmente para o seu próprio prazer, para as suas próprias satisfações, esta pessoa também já está sendo marcada. O que você está querendo dizer com isso, pastora? Que a questão da marca da besta, ela vai ser algo físico, porém ela já está em andamento. Porém a marca da besta já está sendo ensaiada para ser aplicada às pessoas. Compreende isso? Vai chegar um momento que ela vai se materializar em algo físico, mas agora ela já está em voga, ela já existe. Compreenderam isso? Glória a Deus. Então passa para nós aqui o segundo slide. E aí olha só que coisa interessante. A gente não vai ler porque não vai dar tempo, mas marca aí na sua Bíblia. Apocalipse no capítulo 7, do versículo 1 ao 3. O anjo do Senhor faz uma declaração. Ele diz que: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o quê? O selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Amém? O que nós estamos lendo aqui em Apocalipse 7, gente? Que antes da grande tribulação começar,
o Senhor Deus vai marcar os seus servos. É por isso que nós vamos crer que no período da grande tribulação, os servos de Deus estarão sendo guardados. Das catástrofes estaremos sendo guardados, não é isso que está falando aqui? Antes de acontecer qualquer danificação no planeta Terra, antes disso, os servos de Deus serão selados. Amém? É por isso que nós não precisamos ficar preocupados nem temerosos com o que há de vir, porque o próprio Deus vai nos reservar para Ele. Meu Deus, que coisa linda, pode passar. Então, amados, quem é a primeira besta? Que nós já aprendemos na quinta-feira passada, amém? E aí nós vamos fazer um resumo para você poder entender o que é a marca da besta. A primeira besta, ela é um reino, ela é um sistema, ela é um governo, ela é uma ideologia. Então, comece a olhar para o cenário mundial como um palco que está sendo montado e orquestrado para que o anticristo venha a aparecer neste cenário. Entende? Não olhe mais para o cenário mundial apenas como as informações que você recebe na televisão, na internet. Não, porque tudo que está acontecendo de agora para frente irá acontecer para culminar no aparecimento do anticristo. Estão entendendo? Então tudo vai ser montado. O governo, a economia, as situações, as catástrofes que irão acontecer para fazer com que as pessoas desejem um governo único, para que as pessoas queiram ser governadas por um líder mundial. Tudo isso vai ser uma preparação para o levantamento da primeira besta. Compreenderam? E esta primeira besta, dela surgirá o oitavo rei, que nós lemos lá em Apocalipse 17, que é o anticristo. Amém, gente? Glória a Deus. Mas o texto que nós lemos lá agora, de Apocalipse 13, falou de uma segunda besta. Vocês prestaram atenção nisso? Que é uma besta diferente da primeira. Como que é essa segunda besta? Lá no texto que nós lemos diz que ela tem uma semelhança de cordeiro. Porém ela fala como dragão. O que significa isso, gente? O cordeiro, na palavra de Deus, nos traz um entendimento de santidade, de algo que aparentemente é santificado. Entende? Então essa segunda besta, ela vai ter uma semelhança de cordeiro, vai parecer que é de Deus, porém a hora que for falar, fala como dragão. E aí, se você ler Apocalipse 12, você vai descobrir que a Bíblia diz que o dragão é a antiga serpente, Satanás. Amém? E aí essa segunda besta, ela vai fazer algo muito interessante. Ela vai fazer com que as pessoas adorem a primeira besta, a ponto de mandar erguer uma imagem. E essa segunda besta vai dar o fôlego de vida para essa imagem. Ela vai ter condições de parecer que está viva. Não vai ser uma imagem de estátua, não. Ela vai parecer que está viva. E aí, a segunda besta vai ordenar um decreto. E qual é o decreto? Aquele que não adorar a primeira besta será
morto. E aí, para que haja uma separação dos adoradores da primeira besta, é que eles vão precisar ser marcados. Fala assim comigo, estou entendendo. Agora você entendeu? Então é por isso que vai precisar surgir a marca. Porque a marca é uma identificação dos adoradores da primeira besta. Então, quem é essa segunda besta? É um sistema religioso que apoia o governo do anticristo. E nesse sistema religioso estarão os falsos profetas. Por que são falsos profetas? Porque eles irão parecer de Deus, mas eles não serão de Deus. A Bíblia diz que eles irão fazer sinais, prodígios e maravilhas, a ponto de fazer descer do céu fogo. E as pessoas irão se maravilhar com todas estas coisas e dirão: quem é semelhante à besta? Pode passar para o próximo. Então, amados, o que é a marca? É um sinal, é um número e também é um nome. Não foi isso que nós lemos aí? É um sinal, é um número, mas também é um nome. E para que vai servir a marca? Isso aqui é interessantíssimo. Por quê? Porque você vai ouvir alguns pastores dizer que a marca não é literal, que a marca não é algo físico. Você vai ouvir alguns pastores dizerem: não se preocupa de ser marcado não, porque a marca, ela vai ser apenas algo simbólico, dizendo que as pessoas irão pensar como o governo do anticristo e irão trabalhar em favor deste reino. Faz sentido? Faz sentido, mas não é só isso. Porque se fosse só isso, a palavra de Deus não estaria dizendo que sem essa marca ninguém compra e ninguém vende. Ou seja, esta marca será utilizada no comércio. E aí você pensando no mundo globalizado que nós estamos hoje, tem possibilidade de alguém viver sem comprar e vender? Mas sabe de uma coisa? Apocalipse no capítulo 12 diz que Deus pega a mulher que representa a igreja, manda ela para um deserto, e lá no deserto a Bíblia diz que ela vai ser sustentada. Vai precisar e nem comprar e nem vender. Porque no deserto não tem o que comprar e o que vender. Só que a gente vai viver com o que tiver. Entende a diferença? É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu sei viver tanto na abundância quanto na escassez. Porque a igreja verdadeira vai saber viver tanto na abundância quanto na escassez. Aleluia. Mas aí existe um povo que não vai conseguir viver. Sabe qual que é esse povo? Aquele povo parecido com Esaú, que a Bíblia diz que vendeu a primogenitura porque ele queria comer e beber. Aquele povo que a Bíblia diz que abriu mão da terra prometida porque começou a reclamar: Senhor, nós estamos com saudade do alho, da cebola, das coisas que a gente tinha no Egito. Você percebe o quanto que a Bíblia, ela já revela o final desde o começo? É por isso que você tem que conhecer o todo da palavra de Deus. Não adianta você querer conhecer só um versículo e querer fazer daquele versículo o seu mantra, né?
Não, eu vou viver desse versículo aqui. Não. Porque a Bíblia inteira, ela é necessária para que possamos compreender o tesouro de Deus. Amém? Então, amados, é por isso que a apostasia vai se instalar no meio da igreja. Porque vai ter gente que não vai dar conta de viver só com o que tem. Vai ter gente que não vai dar conta de viver só com o que tem hoje. Sabe aquilo que Jesus falou? Basta cada dia o seu mal. Não vai dar conta de viver assim. Então, porque não vai dar conta de viver assim, vai negociar a salvação em troca de comprar e vender. Fala assim comigo, misericórdia. E aí, sabe o que é mais interessante de tudo? Apocalipse capítulo 17, abre comigo lá. Sabe o que tem lá? A grande Babilônia, que é chamada na Bíblia de a grande meretriz. Na verdade é Apocalipse 18. 17 é um outro texto que a gente vai ver mais para frente. Apocalipse 18 fala da queda da Babilônia, que é a grande prostituta. Leia comigo o versículo 2. Ele clamou com poderosa voz. Caiu, caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios, guarida de todos os espíritos imundos, esconderijo de todas as aves imundas e detestáveis, pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Presta atenção. Os mercadores da terra, olha, está falando que ela comercializava. Sim ou não, gente? Os mercadores da terra enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas, pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Gente, vocês se deram conta no que vocês acabaram de ler aí? Deus falando que tem povo dele no meio da prostituta grande Babilônia, que comercializa. Ele está falando, sai depressa. Meu Deus. Pode passar para o próximo slide. Passa o próximo slide. Então vamos falar sobre a marca. Algumas especulações aconteceram até os dias de hoje, falando que a marca da besta eram todas as coisas que iam surgindo, os crentes pegavam aquilo e diziam, é a marca da besta. Quem aqui nunca ouviu dizer que a televisão é a marca da besta? Crente não pode ter a televisão em casa, porque é o olho de Satanás. Até as antenas, né, que a televisão tinha, eles falavam que eram os chifres da besta. Gente, quem aqui nunca ouviu falar isso? Outra coisa, quando surgiu o computador, não, agora não era a televisão, agora é o computador, é a marca da besta. Quando surgiu o código de barra, surgiu um monte de doido, fazendo um monte de cálculo, e falava, não, porque esse cálculo somado com isso, e o código de barra assim, no final, todos eles vão dar 666, então o código de barra é a marca da besta. Tem gente, tem pastor que fala isso aqui, ó, que o código que a internet é a marca da besta. Porque ele fala assim que
O www da internet são as letras em hebraico Vav. E o Vav é o 6 em hebraico também. Então é por isso ele diz que é 666. Então a internet é a marca da besta. Tem? São as especulações, gente. Vamos passar para o próximo. Outros falam que é o Google lá, ó. O Google, eles acharam número 6 no Google lá, vocês estão vendo? E aí eles falaram que é a marca da besta. Em 2015 isso, ó. Gente, quem não está conseguindo ver os slides e quiser essas imagens, você pode me pedir que depois eu envio para você pelo e-mail, tá bom? Essas imagens que a gente está passando aqui. Pode passar o próximo. A gente também vai ouvir muito falar que a marca da besta é o decreto de um papa que ele passou o dia santo de ser no sábado para o domingo. Então eles dizem que esta é a marca da besta, que o dia santo verdadeiro é o sábado. E aí quando esse papa passou a colocar o domingo como dia santo, então essa mudança no calendário é que se tornou a marca da besta. Pode passar o próximo, por favor. E aí, esses são os mais modernos, né? Essas especulações aqui são as mais modernas, que é o quê? A biometria, né? A leitura da íris, a leitura facial, né? Tem alguns aeroportos, inclusive, que já tem essa tecnologia. Eles não pegam nenhum passaporte da pessoa, eles fazem a leitura facial e aí já aparece dentro de todo o sistema deles lá. Pode passar, por favor. Aí já passou da biometria, né? E a mais comum que se ouve falar é sobre um chip, que vai ser implantado na mão ou na testa, e nesse chip contém todas as informações do ser humano. E esse chip, ele vai funcionar como um detector, ele vai te rastrear, eles vão saber onde você estiver, em qualquer lugar do planeta, você vai conseguir ser rastreado através desse chip. Será mesmo que a marca da besta é esse chip? Vamos descobrir, né, gente? A primeira coisa que eu queria falar sobre ser o chip é o seguinte: que a marca da besta será algo físico, eu garanto para vocês que será. Porque para que haja comércio, só sendo algo físico mesmo, literal, uma marca, um selo, tá? Mas que é o chip, eu não tenho como afirmar, por um motivo simples, porém muito forte. A Bíblia diz que a marca da besta, se você ler lá, ela vai dizer que ela estará sobre a testa. Deixa eu achar aqui. No original, aqui não tá não, mas no original fala que essa marca ela vai ser algo posto sobre, ou seja, ela vai ser algo visível a todos. Então o chip, ele é algo que é subcutâneo, ninguém vai saber, né? Só se tiver uma maquininha lá que vai detectar ele. Então isso é uma das razões pela qual eu acho que não é um chip. Agora pode passar para o próximo. Então, a Bíblia diz que o sinal é o nome ou o número do seu nome.
E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Guarde isso, porque isso é importante, um nome de blasfêmia, certo? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Amém? Eu estou lendo aqui os textos novamente para você poder fazer relação com aquilo que vai ser falado depois, tá bom? Então, amados, tal como a marca de Deus, presta atenção nisso, é uma declaração de fé e adoração a Ele. O diabo que imita a Deus também tem a sua marca para os seus. Porém, essa marca será profana. É uma marca de blasfêmia. Isso é uma característica muito forte na marca da besta. A marca será uma blasfêmia ao Deus verdadeiro. Entende? Pode passar, por favor. Vamos ler aqui, a partir dessa parte aqui, ó. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. E o seu número é 666. E é aqui que mora o perigo. Por quê? Porque daí as pessoas querem fazer cálculos matemáticos para chegar a um número que bate com esse número 666. Porém, a gente tem nesse texto um problema. Como assim, pastora? O problema, amados, é que esse texto, no Novo Testamento, o manuscrito original do texto, ele traz 3 números diferentes. Sabia disso? Tem algumas Bíblias que tem no rodapé da Bíblia uma explicação. E ela vai dizer assim, que esse número 666 pode ainda ser outros 2 números diferentes. Quer ver? Passa para nós aí. Então, esses números podem ser 616, 646 e 666. E agora, como que a gente faz para resolver essa causa? Porque a Bíblia está dizendo que é 666. A Bíblia, no que a gente está lendo aqui, porém no original, fala que pode ser 2 números ainda. E agora? Alguém tem alguma solução? Gente, aqui está falando, aquele que tem mente de sabedoria, calcule. Ajuda nós aí, então. Sabe o que acontece? É que o fato desse número não ser exatamente 666, nos abre um parênteses para começar a dizer assim, será que realmente é um número? Porque na verdade esse texto, para quem estuda teologia, eles dizem que entra na crítica textual, que é um texto que pode ser analisado de várias maneiras, interpretado de várias formas, porque ele tem vários significados. Mas eu não vou perder tempo explicando isso para vocês, porque é muito chato. A gente vai para o que interessa. Amém? Glória a Deus. Então, amados, sabe de uma coisa? Vocês lembram que algarismos romanos, eles também são letras? O que significa o L no algarismo romano? Quem sabe? Olha, e o V? Vocês estão sabendo? E o X? Vocês estão sabendo? Parabéns para vocês, nota 10.
O fato é, amados, que o que João possa ter visto, ele pode ter visto alguns caracteres que do jeito que ele viu, ele escreveu. E quando esse manuscrito original foi sendo passado de cópia em cópia, porque existia isso, né? Os que eram copistas, eles iam copiando. Eles foram traduzindo esses caracteres por letras que simbolizavam números, que deu um número 666. Estão entendendo? Pode passar agora, por favor. Aí, o que nos faz também achar que este número pode não ser um número? Por causa de duas palavras que tem nesse texto. A palavra calcule, que no grego significa... Cadê ali? Não. Pifes... Ai, não estou conseguindo ler ali. Pifeciso. Essa palavra no original significa contar com pedras. Por que eles usam isso? Porque antigamente, para se votar, eles usavam pedras pretas e brancas para fazer uma votação. E através dessa votação, eles indicavam um nome. Entende? Mais ou menos assim, vamos votar aqui quem que vai ser o presidente. Aí tem os candidatos. E de acordo com o número de pedras pretas e brancas, é que se indicava quem que seria o presidente. Então, quando a palavra está falando calcule, ela está querendo dizer assim, ó, indique. E aí, o número também, no original, que significa aritmos, no grego, significa qualquer número, ou quer dizer uma multidão. Uai! Então vamos começar a pensar sobre isso? Então os versículos ficariam assim, presta atenção. Se a gente fosse pegar isso que a gente acabou de falar e tentar traduzir melhor esse texto aqui, que é uma crítica textual, por isso que a gente pode fazer isso, certo? A gente poderia dizer assim: aqui é um enigma. Aquele que tem entendimento, determine ou indique a multidão da besta, pois é uma multidão de homens. E a multidão, aí tem 3 caracteres ali, ó. Xi, que é 600, Xi, 60, e estigma, que é 6. Então Deus não mostrou em números, mostrou por extenso. Xi, estigma, que em árabe se soletra Bismillah, que significa em nome de Alá. Gente, e o que eu estou ensinando aqui nessa noite é algo tão sério que eu corro risco de vida de estar falando isso na internet. Mas é o que a palavra de Deus está nos mostrando. E eu não posso ter medo de ensinar. Eu orei muito, busquei muito a Deus. Porque da outra vez que eu fiz esse estudo, eu fiz para a igreja num culto fechado. Não era aberto, não tinha live. Mas agora eu estou falando isso a nível mundial. Isso é muito sério. Vamos continuar para você poder entender melhor isso? O que está dizendo isso aqui? Pode passar. Olha lá, aquilo ali, gente, é a foto do original, do manuscrito
Codex Vaticano. Lá em cima está escrito lá o nome original desse manuscrito. Isso aqui, gente, é o que está escrito no original mesmo. Vocês estão prestando atenção que são 3 caracteres. Sim. E ele explica que as letras gregas X, E e S, que João escreveu em grego, é muito parecido com os caracteres das palavras em árabe. E sabe o que foi o mais interessante? Teve um árabe que ele se converteu há muitos anos atrás, já isso. É que isso quase não é divulgado. E ele se tornou um estudioso muito forte da palavra de Deus. E ele se aprofundou tanto que ele estudava os manuscritos da palavra de Deus. Quando de repente ele se deparou com esse texto, Apocalipse capítulo 13, ele tomou um susto, porque o texto inteiro está escrito em grego, mas aí quando aparece os 3 caracteres, ele leu em árabe. Ele soube identificar que aqueles 3 caracteres eram árabes e não gregos, como se supunha que fosse. O nome dele é Waili Tiobé. Já tem muitos anos isso. E aí, gente, vamos passar então. São, na realidade, a frase árabe Bismillah, que significa em nome de Alá. Ali é um exemplo para nós do caractere em árabe, e ali o que João escreveu, certo? Passa, por favor. Então é muito possível que o árabe, que a palavra árabe Bismillah, seja realmente o que João viu e transcreveu em letras gregas. Vocês estão percebendo ali que tem uma semelhança muito grande? Estão percebendo? Pessoal que não está vendo, depois se quiser eu passo. Está vendo? Vamos passar para o próximo. O primeiro caractere, que é esse X, é o símbolo islâmico de jihad. Esse é um símbolo que os guerreiros muçulmanos e islâmicos usam nas suas bandeiras. Passa para o próximo. Antes dessa. As imagens se encaixam perfeitamente. Olha ali o segundo caractere. Ele forma o mesmo caráter do meio grego escrito por João. Aquele ali, estão vendo? Aquele ali é o árabe. Esse aqui é o que João escreveu. E a terceira letra, pode passar, que é estigma, significa marca ou emblema de servidão. Passa para o próximo, por favor. Então, 666 em grego. O X também estão escritos nas mesquitas e bandeiras islâmicas. Estão vendo lá aquela escrita no meio? É o que é parecido com o que João viu. Pode passar, por favor. Portanto, uma conexão direta entre o nome Allahu Akbar, que é o número 666, pode ser observada. Então, em árabe, o número 666 significa Alá é grande. A marca é uma declaração de fé, é um nome de blasfêmia e é um símbolo do seu nome. Gente, lá em 1 João, aqui o texto que fala, cadê?
Não, é depois desse que fala. 1 João tem um texto que fala assim, que o espírito do anticristo, ele nega Jesus Cristo como sendo o Senhor. E aí, não há nenhum Deus a não ser Alá, e Mohammed é o seu mensageiro. Isso é blasfêmia, pois nega que o único Deus, Yahu, que é Jeová, e o seu mensageiro é Jesus, Yeshua, que quer dizer salvação. Amém? Pode passar para o próximo. Vamos decifrar o enigma, então. Vamos fazer um resumão de tudo que eu falei aqui? Vamos decifrar o enigma. O versículo que está na nossa Bíblia é o que está ali em cima. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Vamos trazer agora, para tudo aquilo que a gente falou até agora, aqui é um enigma. Aquele que tem entendimento, determine a multidão da besta, pois é uma multidão de homens. E a multidão é em nome de Alá. Gente, por que existem pastores e igrejas que pregam que o anticristo vai vir da Europa? Sendo que, desde o início, o inimigo do povo de Deus foram os descendentes de Esaú. Por que agora, no meio do caminho, Deus vai mudar de ideia? Os árabes são descendentes de Esaú, de Ismael. Lembram do filho da escrava e da livre? Então não tem por que o anticristo surgir da Europa. Não faz sentido. O que faz sentido é esse povo se tornar o povo mais poderoso da terra. E se vocês começarem a olhar para o cenário mundial, é isso que vocês vão achar. Porque inclusive na França, o que mais tem lá são muçulmanos agora. Não sei se vocês sabem dessa informação. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A Bíblia diz que esse povo aqui, ó, eles vão degolar os santos. Qual que é o povo que hoje já faz decapitação de cristãos? Percebe que tudo vai fazendo sentido agora? Pode passar para o próximo. Não, peraí, só um pouquinho. É, esse aí mesmo. Então, a declaração de fé do Islã, as nações islâmicas têm nas suas cabeças as bandanas com o nome de blasfêmia escrito: Alá é grande, e não há nenhum Deus a não ser Alá, e Mohammed é o seu mensageiro, negando Deus e Jesus como seu mensageiro. Vocês prestaram atenção que isso que nós acabamos de ler aqui, essa declaração de fé, está em direto confronto com o que nós lemos lá em Deuteronômio? Perceberam? É por isso que isso é o governo do anticristo, porque é o que vai de encontro com a verdade, com o verdadeiro Deus. Entende? Pode passar, por favor. O que explica por que o nome Alá está neste formato da serpente. Nesse segundo conceito, na Bíblia, em Apocalipse 12, descreve Satanás como o grande dragão, a antiga serpente. Pode passar. Então, frases de blasfêmia na testa negam a Deus e a Jesus. Ali o texto, ó, que eu mencionei. 1 João 2:22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo?
é o anticristo? Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E qual que é a negação deles? O que está escrito em amarelo lá, ó. Não há outro Deus senão Alá, e Mohammed é o mensageiro de Alá. 1 João 2, 22 está falando que o anticristo é aquele que vai negar Jesus, que ele é o Filho de Deus. Por isso que também não faz sentido as pessoas acharem que a Igreja Católica é a manifestação do anticristo. Porque por mais tenebroso que pareçam as coisas que saem de lá, isso é algo que eles nunca vão fazer, eles nunca vão negar que Jesus é o Filho de Deus. Não é? Então, amados, por isso que nós precisamos aprender a Bíblia inspirada pelo Espírito de Deus, porque senão nós corremos um sério risco de pronunciar coisas que não têm a ver com a palavra de Deus. Amém? Esse é o último, né? Glória a Deus. O que toda essa palavra de hoje... Pode ligar a luz, por favor, já acabaram os slides. Apagar não, acender, né? Oh, meu Deus. Amados, vamos terminar então? Glória a Deus. Tem alguém que tem alguma dúvida? Meu Deus, pastora, você vai fazer essa pergunta? O fato é, amados, que a gente precisa se preparar para entender que a marca da besta vai levar um nome. E esse nome vai blasfemar contra o Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos estar firmes, porque o que essa marca vai oferecer é tudo aquilo que o ser humano quer. É tudo aquilo que a carne do ser humano deseja. E é por isso que a gente faz jejum. Você já parou para pensar por que a gente faz jejum? Não é para ficar magro. Jejum nunca funcionou comigo. O jejum serve para nos treinar. Porque a gente vai precisar passar por dias que a gente não vai comer tudo que a gente quer. Entendeu? Então o jejum serve para treinar o nosso corpo a se submeter à vontade do Espírito. Porque a igreja verdadeira vai saber glorificar a Deus no deserto. Amém? A igreja verdadeira não vai se render a essa marca. E uma outra coisa para mim fechar e finalizar. Não fiquem apavorados pensando, a vacina é a marca da besta, tal coisa é a marca da besta. Deus não vai fazer nada que a pessoa não seja de maneira consciente. O que significa isso? Ninguém vai ser marcado sem saber que está sendo marcado. As pessoas que serão marcadas, elas irão saber que aquela marca é a marca. Entende? Então não fica apavorado pensando, ai meu Deus, e agora? Isso vai ser a marca da besta. Até porque não faz sentido a marca surgir primeiro que o governo. Porque a marca é o sinal do governo. Então primeiro tem que se estabelecer o governo do anticristo, para depois se estabelecer a marca. Então para de dar ouvido para esse povo que fica na internet falando um monte de asneira, porque não faz sentido com a palavra de Deus. Amém? Não fica preocupado com isso, porque as pessoas que serão marcadas, elas estarão conscientes de que aquela marca é a marca do governo da besta. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Pastor, eu estou saindo daqui com meu coração apertado. Fique não. Só se prepare. Esteja pronto. Leia a palavra de Deus. Amém?
Porque a palavra de Deus é o que vai nos garantir permanecer firme. É a palavra de Deus que vai ser o nosso alimento. Lembra do que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que a palavra de Deus esteja atada na sua mente, na sua mão. Amém? Glória a Jesus. Fecha os teus olhos, Pai, em nome de Jesus.